Eu peço que os irmãos abrem a Bíblia em Atos 2. Aí eu vou ler do 42 ao 47. É Atos 2, do 42 ao 47. Bom, eu vou falar sobre o dentro do tema Quem enviarei. A comunidade dos novos convertidos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu resolvi falar sobre... Porque a Dani falou assim, quem for pregar lá na frente pode escolher. Vocês falam dentro do tema do mês ou o que Deus tocar o coração de vocês. E eu não queria falar fora do tema, né? E aí eu estava pedindo para Deus. E aí Deus deu dentro do tema. Só que assim, eu vou falar sobre evangelização através dos comportamentos. Muitas das vezes temos comportamentos o quanto estranhos, que não são comportamentos de quem segue a Jesus. Se realmente nós amamos a Cristo, devemos ser como Ele. É difícil, porque existe uma luta todos os dias entre a carne e o espírito. Então, é muito difícil nós se comportarmos bem, como Jesus se comporta, como Jesus nos ensina e quando Jesus veio aqui se comportou. É muito difícil. Porque todos os dias temos que lutar entre a carne e o espírito. E a nossa carne é o quê? A nossa carne é egoísta, a nossa carne é briguenta, tem ira, a nossa carne é mão de vaca, né? Vamos dizer assim. Não quer dar, não quer emprestar. Tudo é meu, nossa carne é assim, eu que sou o centro. Eu vou fazer a minha vontade, eu vou orar por mim, eu vou fazer tudo por mim. O próximo fica de lado. Então, temos que lutar todos os dias, ao acordar, ao deitar, temos que lutar contra a nossa carne. Porém, devemos nos esforçar. Porque não conseguimos nada nessa vida sem esforço. Como o Arthur veio aqui na quarta-feira passada e falou sobre esforço. Então, sem esforço, não conseguimos nada. Então, não adianta, eu acordei, eu vou ser generoso com o próximo, mas sem esforço nenhum, eu vou ser de primeira. Não, a gente tem que se esforçar. Porque coisa ruim, coisa má, a gente faz rapidinho, né? Agora, para fazer o bem, a gente tem que fazer aquele esforço. Então, eu coloquei aqui 4 comportamentos que devemos ter. Então, eu vou pontuar cada um deles. O primeiro é ter um bom caráter. Em Provérbios 21:3, vamos abrir lá. É Provérbios 21:3. Provérbios 21:3 diz assim: o Senhor se agrada ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Então, o Senhor se agrada mais quando a gente faz o que é correto e o que é justo.
mais do que sacrifícios. Eu fiquei refletindo nisso, eu falei, realmente, sacrifício, gente, é uma coisa muito séria, mas Deus, isso não importa tanto quanto a gente ser justo e correto perante o Senhor. Então, ter caráter, gente, irmãos, é agir certo mesmo quando ninguém está olhando. Porque quando você faz algo certo, quando alguém está do seu lado, quando alguém está te observando, é fácil, né? Ah, eu vou fazer bem para esse irmão aqui, porque... Ou para alguém, para o meu próximo, porque ele está olhando. Mas quando você está sozinha, se só está você e Deus, aí sim que você prova o seu caráter. Quando você vê R$10 na mesa e não é seu... E você pega. Aí você quer dar um de maioral, né? Ah, ninguém tá vendo, vou pegar aqui. Mas Deus tá vendo. Deus, ele sempre vê. Eu vou contar um exemplo. Eu sou apaixonada por doce. Eu não posso ver doce que eu fico salivando, né? E eu tava uma vez na clínica da minha tia, e lá eu abri o freezer lá e tinha bolo de pote. E eu falei, ai, que delícia, né? Aí... Só que eu falei assim, não, peraí, não é meu, porque, né, eu não vou pegar, porque não é meu. Então, lá ninguém estava me olhando. Eu poderia falar assim, eu vou pegar um pouco aqui, aí depois se minha tia me perguntar, eu falo, não, eu não peguei não, já estava assim, eu acho. Né? Porque ninguém estava vendo, eu poderia fazer isso, mas Jesus está vendo. Então, o caráter é assim, eu estou dando um exemplo simples, muito simples, mas questão de roubo, questão de... Você ser mentiroso, você mentir para o seu chefe no trabalho. E falar que fez alguma coisa, mas não fez só para dar crédito a você. Então, caráter é isso. Um exemplo é o José, né? Eu gosto muito da história de José. Ele fugiu. Quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, ele fugiu. E... o inimigo, ele ficou furioso, porque assim, ele poderia muito bem, a mulher de Potifar assediou o José, ele poderia muito bem tirar uma casquinha dela, né? Ninguém tá vendo aqui, ela tá querendo, né? Que nem hoje em dia fala assim, né? Tá dando sopa, eu pego. É assim, né? O mundo é assim. Nossa, eu fico muito brava quando eu escuto isso. Eu olho assim já, falo, vou sair daqui, senão eu vou falar besteira. Então, ele poderia tirar uma casquinha. Eu falo até para minha mãe, eu peço para Deus um homem de Deus na minha vida que nem José, que é fiel assim. Que é fiel. Porque assim, primeiro, ele foi fiel ao quê? A Jesus. Ele foi fiel a Jesus. Então, quando a pessoa é fiel a Jesus, automaticamente ela é fiel com a pessoa ao seu lado. Então, quando ela é casada, namorando, ela vai ser fiel à pessoa, porque ela é fiel a Jesus primeiramente. Então, o inimigo não ficou contente com o que ele fez. Então, ele fez a mulher de Potifar acusar ele, né? E ela mentiu, afirmando que José tentou abusar dela, só que era mentira. Que está lá em Gênesis 39, do 12 ao 14. Lá conta a história. José, entretanto, fez o certo. Ele fugiu e recusou a pecar contra Deus e contra Potifar. Ele escolheu o sofrimento da prisão injusta ao invés de desonrar a Deus. Então, ele escolheu o sofrimento de estar lá preso, acusado injustamente, porque eu mesma, eu fico muito nervosa, eu fico muito chateada quando... na verdade, eu fico revoltada quando eu vejo injustiça. Né? Só que, assim, ele foi injustiçado. Só que ele foi injustiçado por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Irmãos, coloca na cabeça, quando você obedece a Deus aqui hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia, você paga o preço. As pessoas te julgam, te criticam. Elas vão falar. Né? Elas vão falar. Eu senti isso na pele no meu trabalho. As pessoas falavam, Nicole, é muito certinha. Até deixava de lado em certas conversas lá. Por quê? Porque eu sempre falava o certo. Eu falava, não, isso está errado. Isso não é assim. E por isso a gente paga o preço, porque hoje em dia está assim. Se você não concorda, é porque você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. Não pode ser assim. Então a gente tem que pagar o preço. Então ele pagou o preço. Temos que fazer que nem José. Ele preferiu agradar a Deus do que agradar o homem. Então temos que ser assim. Isso é caráter. Isso é ter um bom caráter.
nisso, José deu bom testemunho, né? Quando ele teve essa atitude, ele deu bom testemunho. Então, o que ele fez? Ele evangelizou através dos comportamentos dele. Ele mostrou Jesus através da atitude dele. Porque muitas vezes a gente tem umas atitudes, tem uns comportamentos que não parece que somos seguidores de Cristo. As pessoas lá fora veem e falam assim, tá, eu não sigo Jesus, mas ela que segue, ela é desse jeito, por que eu vou ir para a igreja então? Por que eu vou seguir Jesus se ela é a mesma coisa que eu? Temos que refletir bastante nisso. Então, José fez o quê? Ele passou por tudo isso, mas ele é o quê? Primeiramente, honrou a Deus através da vida dele. Então, quando ele ia falar da palavra, quando ele ia falar sobre Jesus, ele tinha moral para falar. E as pessoas realmente, José é diferente. Ele está aqui preso justamente porque ele não quis tirar uma casquinha da mulher de Potifar. Então, ele teve moral para falar e ele mostrou Jesus através da vida dele. Tem uma frase, porque assim, eu tenho um aplicativo que eu faço os meus devocionais lá, né? E é muito bom esse aplicativo. E lá tá fazendo uma frase assim: é infinitamente melhor sofrer por querer evitar o pecado do que pecar para evitar o sofrimento. Isso aqui é muito reflexível. O segundo comportamento que devemos ter é ter humildade. Em Provérbios 11, 2, não precisam abrir se não quiserem. Provérbios 11, 2. Ele diz assim: o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Seja humilde. Aqui fala que quando nós estamos com muito nariz em pé, automaticamente a gente chama a desgraça na nossa vida. Mas a humildade vem a sabedoria. Você quer ser sábio? Vocês jovens, vocês adultos, querem ser sábio? Seja humilde. Essa é a chave. Aqui está falando na palavra. Em Provérbios 15, 33 também, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. Quer ser honrado por Deus? Seja humilde. Porque Deus não vai honrar quem não é humilde. Deus não vai honrar aquele orgulhoso, aquele nariz em pé. Deus não vai honrar. Aqui está deixando bem claro. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Em Mateus 23, 12... Não precisam abrir, tá? Mas se quiserem, é Mateus 23, 12. Irmãos, eu vou abrir muita Bíblia aqui. É Mateus 23, 12. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Quando eu leio essa frase, eu fico pensando muito. Como no reino de Deus as coisas é tudo invertida, né? Hoje no mundo é assim. Hoje no mundo é assim. Você quer ser honrado? Se exalta. Você quer ficar por baixo? Você se humilha. Não é bem assim. Os que se exaltam serão humilhados. Então, se você está muito com o nariz em pé, quer se exaltar, você será humilhado por Deus. Você pode, por curto prazo, ser honrado pelo homem. Mas o que adianta ser honrado pelo homem e depois Deus vai lá e te desonra, né? Porque aqui está deixando bem claro. Uma vez o Patrick falou lá na sala, gente, as coisas a gente estava tendo uma aula da escola dominical, né? Aí ele estava falando, pessoal, as coisas do reino de Deus é muito invertida, né? Não é como aqui no mundo. E eu fiquei refletindo, eu falei, realmente, é tudo ao contrário. Então, quer ser exaltado? Seja humilde. Jesus falou isso, né?
Nós gostamos e sentimos bem quando estamos na presença de uma pessoa que é humilde. Nós sentimos bem, né? Eu mesma me sinto bem quando eu estou do lado, conversando, tenho uma amiga humilde. Eu me sinto muito bem, né? Aquela pessoa te cativa pela humildade dela, né? Tem algumas pessoas que falam assim, conheci tal famoso, nossa, ele é tão humilde, né? Nem parece que ele é tão famoso assim, que tem tanto dinheiro. A gente, o quê? A gente se agrada da presença da pessoa. Então, se queremos dar um bom testemunho, se queremos evangelizar através do nosso comportamento, então temos que ser humildes, né? Na empresa, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, né? O emprego principalmente, né? Às vezes você está com um cargo lá e você passa assim, ó. Passa assim, né? Com o nariz em pé, ninguém fala comigo. Agora eu sou a chefona, sou a supervisora. Mas não é bem assim. Aí ninguém vai querer ficar do seu lado. Todo mundo vai falar mal por você pelas suas costas. Ninguém vai gostar. É tudo falsidade. Ai, amiga, querida. Eu não gosto dessas palavras de querida, flor. Eu não gosto. Sinceramente. Eu fico revoltada. Eu não gosto. Isso aí soa muito falsidade. Mas, enfim. Então, ninguém vai querer ficar do seu lado. Se você for assim. Você tem que ser humilde. Então, quer ser exaltado? Seja humilde. A humildade te leva à posição de honra. E a arrogância vai te derrubar para a posição de vergonha. Né? Você acha que você está podendo, que você está desfilando, né? Mas não, a arrogância uma hora vem. Um exemplo é onde eu trabalhava, né? A chefona lá era toda assim, né? E aí, o fim dela? Faliu a clínica. E aí, a desgraça, como a palavra diz, é que eu não gosto dessa palavra, mas a Bíblia diz, a vergonha veio para ela. O que adiantou ela ser toda arrogante? Né? Porque muitas vezes a gente vê a vida das pessoas assim e fala assim, nossa, essa pessoa é arrogante, ela não é humilde. E ela tá aí crescendo, mas uma hora vem. Uma hora vem. E você também, às vezes, não sabe, né, o que ela tá passando no dia a dia dela. Às vezes ela só mostra aquilo na rede social, mas no dia a dia ela o quê? Ninguém ama ela, todo mundo que está perto dela quer só o dinheiro dela. Isso para mim é uma desgraça, né? O primeiro então é ter um bom caráter, o segundo é ser humilde e o terceiro é possuir domínio próprio. Isso aqui é difícil, viu, irmãos? Eu falo por mim mesma. É muito difícil. Isso aqui pegou. Quando Deus foi falando para mim, eu falei, nossa, logo isso, né? Bom, eu vou ler Efésios 4. Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então, irmãos, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Porque, assim, muitas vezes a gente estoura, né, irmãos? Ninguém é de ferro, todo mundo é humano aqui, né? Ninguém é perfeito, só quem é perfeito é Jesus. Né? Eu mesmo, tem às vezes que minha mãe diz que eu tenho chilique, às vezes, né? Eu, às vezes, lá no meu trabalho, teve um dia lá que estava acontecendo, nossa, a recepção estava cheia, lotada, e eu ficava estressada. Minha mãe que eu diga, né? Eu chegava toda hora em casa, minha mãe, e aí, como trabalho? Mãe, eu tô lá embaixo agora, tô na recepção, eu queria ficar lá em cima, mas eu tô na recepção. E tava cheio aquele dia, e assim, tinha 2 impressoras lá, né? Uma, eles pagavam, a chefe lá pagava por imprimir folhas, então tava ficando muito caro. Então ela falou para esconder a impressora e usar uma velha lá que não tava funcionando direito. A gente tinha que ficar batendo, dando umas batidinhas para funcionar. E assim, tava assim, e a recepção cheia, e os pacientes reclamando porque não tava chamando, porque tava lento. E eu e a menina que estava do meu lado, né, toda querendo, né, atender, toda desesperada. Aí teve uma hora que eu falei para minha coordenadora assim, eu falei assim, e por que não coloca outra impressora aqui? Ela, não, a chefe não quer, ela não quer porque tem que pagar.
Aí eu tentei ir naquela, irmãos, eu tentei. Aí eu tava subindo, uma escada enorme lá, tá? Eu tô magra assim, não é por acaso, tá? Porque eu fiz bastante exercício naquela clínica. Eu subia aquela escada, descia, subia para imprimir ficha, subia e descia, tirar xerox, subia e descia. Teve uma hora que eu estourei. Eu saí, eu não era mais a Nicole, eu saí fora de mim. E eu cheguei lá, eu cheguei na mesa da coordenadora e falei assim, ó, o seguinte, coloca outra impressora lá, senão eu não atendo mais. O que é? Vocês estão falando para mim trabalhar, mas não dá instrumentos para mim trabalhar? Como que eu vou fazer? Os pacientes estão reclamando lá. Aí depois a culpa é nossa, né? Porque a chefona lá passa e fala que a gente que tava lerda. Eu falei desse jeito para ela, né? Falei assim, eu peguei a ficha e coloquei na mesa dela, falei assim, eu não vou atender. Resolve lá. Eu falei bem assim. Aí eu desci, mó furiosa. Aí até a mulher, a moça que estava do meu lado, que trabalha comigo, né? Trabalhava comigo. Falou, Nicole, calma. Eu, calma não. E eu gritando assim, irmãos. Realmente, eu fiquei fora de mim. Eu, calma não. Eu quero trabalhar e não tá me deixando. É assim. E os pacientes aqui, ó. Ai, por que não tá demorando? Por que tá demorando? Mocinha, você tem que ser mais rápida. E eu sim. E assim, eu estourei. Aí a coordenadora desceu. E eu falei, ó, seguinte, tira essa impressora aqui, meu. Por que não colocar outra? Eu fiquei, nossa, gente, eu fiquei revoltada. Eu fiquei fora de mim. E depois, né, que passou tudo, eu fiquei pensando assim, aí até a moça que estava do meu lado falou assim, Nicole, você não parecia ser a Nicole que eu conheço. Não parecia. Aí eu fiquei pensando, e depois eu me arrependi, irmãos. Eu me arrependi de ter feito todo aquele escândalo. Eu me arrependi de ter feito aquele chilique, né, como minha mãe diz. Eu me arrependi. E eu fiquei pensando depois, e Deus falando comigo. Depois eu pensando assim, se alguém tivesse me observando, falasse assim, que crente é essa? Ia falar, né, que crente é essa? Tá, irmãos, que a gente às vezes sai do sério, né? A gente às vezes precisa, né? É necessário a gente falar um pouquinho assim, falar, mas assim, não desse jeito, né? Porque a ira, muitas das vezes, ela leva a gente a pecar. A gente fala palavrão, a gente xinga, a gente até magoa a pessoa. E palavras, quando são jogadas, ela não volta mais. Você pode até pedir perdão para a pessoa, desculpa, mas ela vai lembrar aquela palavra que você falou para ela, vai ficar no coração assim. Então a ira, ela leva a gente a pecar. Então, depois eu fiquei refletindo, eu pedi perdão para Deus, eu pedi perdão para minha coordenadora, eu falei desculpa pelaquela atitude, não foi certa, eu deveria ter me controlado. Então, ter domínio próprio, né? Porque a palavra diz mesmo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem, né? Então, muitas das vezes, o pastor Flávio falou isso um dia na sala de teologia. Muitas das vezes a gente resiste à voz do Espírito Santo. Porque quando a gente está na ira, a gente escuta o Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, não age assim, não fala assim. Né? Se acalma primeiro, para depois você falar. Mas a gente explode. Né? Nossa carne, é a nossa carne que fala, não, fala isso. E o Espírito fala, não faz isso. Mas a gente, muitas das vezes, eu falo por mim mesmo, a gente não escuta o Espírito Santo, a gente vai e fala. Então, isso é uma luta contra o espírito e a carne. Então, o Espírito Santo de Deus, quando nos alerta, ele quer nos frear. Mas, na verdade, ele está nos aperfeiçoando para que sejamos melhores. Viva bem, porque, gente, viver estressado não é bom. Não faz bem para a saúde, né, fisicamente, não faz bem para o emocional, não faz bem para a vida espiritual. Eu mesma, quando eu estava nessa situação, eu fico muito estressada, muito. Quando eu vejo que tem muito trabalho, eu não consigo fazer, eu fico muito estressada. Nesse dia, minha perna estava tremendo assim, debaixo da mesa. Eu estava muito nervosa. Tanto que eu cheguei em casa muito estressada. Eu falei, até minha mãe falou assim, Nicole, você não serve para trabalhar em público. Eu falei, não sirvo mesmo. Porque eu estava muito estressada, minha gastrite atacou. Eu fiquei muito estressada. Deus não quer isso. Não quer que aconteça isso com a gente. Ele quer que a gente respire fundo. Eu deveria ter respirado fundo, contado até 3 ou 10, que seja, né? E ter falado com calma, né? Ter dado um jeito. Porque a moça do meu lado, ela é muito calma, né? Em questão de trabalhar com o público. É muito calma. Eu até olhava para ela e falava assim, como você consegue? Eu levo para mim, eu chego em casa estressada, eu fico já pensando no outro dia. Como outro dia vai acontecer? Eu sou um pouco assim, né? Eu sou ansiosa para o dia de amanhã, enfim. E eu via a calma nela, falava, não, tem que ser assim.
Né? Se eu quero mostrar Jesus através da minha vida, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter autocontrole. Né? Eu não posso chegar assim falando. Tem maneira de falar, tem hora certa para falar. Provérbios 16, 32, não precisa abrir. Se quiserem só. É Provérbios 15, não, Provérbios 16, 32. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. Então, o perverso é destruído por sua maldade. 16:32. É isso mesmo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Provérbios 16:32. Eu acho que não é esse versículo, irmãos, está errado. Eu coloquei assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, a palavra de Deus diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, irmãos. Guerreiro é complicado, né? Porque o guerreiro, antigamente, é que hoje não existe guerra nem nada, assim, como era antigamente. De espada, né? De conquistar outra cidade. Mas antigamente, o guerreiro tinha que se preparar, tinha todo aquele processo para ele conquistar uma cidade, né? Então, a palavra de Deus diz que o melhor é o homem paciente do que o guerreiro, do que aquele guerreiro que lutou, que se preparou. Mas vale controlar o seu próprio espírito do que conquistar uma cidade. E conquistar uma cidade é difícil, né? A gente lê na Bíblia como era difícil. Então, para Deus, o melhor é um homem paciente, que sabe dominar a si próprio. Isso aqui é muito poderoso. Em Provérbios 15:1 também diz: a palavra gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. E é isso mesmo. Quando a gente tem uma palavra gentil, na hora da ira, né, quando duas pessoas estão brigando, e a gente, em vez de colocar mais lenha na fogueira, a gente coloca paz. Né? A gente coloca paz, ela desvia a fúria. Então, tudo se acalma. Tudo se acalma, as pessoas começam a pensar melhor nas suas atitudes. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Porque, assim, quando eu era do ensino fundamental, nossa, aquela escola tinha briga todo dia, né? Então, todo mundo ficava assim, briga, briga, vai, sangue nos olhos, essas coisas todas. Isso é o quê? Tá atiçando a briga. Tá atiçando a briga, né? Então, a palavra ríspida desperta a ira. Então, aí é despertar mais a ira das pessoas. Mas quando a gente tem a palavra gentil, ela desvia. E o terceiro o quarto, né? Porque o primeiro foi ter bom caráter. O segundo é ser humilde. O terceiro, possuir domínio próprio. E o quarto é seja bênção onde passar. 1 Pedro 3:9. Primeira Pedro 3:9. Não retribuam mal por mal, nem insulte com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Então, irmãos, ser bênção é o que fomos chamados por Deus. Então, quando uma pessoa fazer mal para você, eu sei, irmãos, que é muito difícil, né? A pessoa fazer mal para você, te boicotar, falar palavras que te magoam e você fazer o bem para ela. É muito difícil. Porque a nossa carne fala o quê? Faz o mal, paga com a mesma moeda. Ela te pisou o pé, pisa mais forte no outro. É bem assim. Mas o que a palavra de Deus diz? Não retribua o mal com o mal. Ao contrário, retribuam com uma bênção.
Foi para isso que vocês foram chamados. Seja bênção por onde passar. E seja bênção com quem se relacionar. Então, no seu trabalho, na sua casa, principalmente, né? Porque começa de casa. No seu colégio, na sua faculdade. Quem você for se relacionar, seja bênção. Falar palavras de bênção, não de maldição para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vem contar uma história para você e você fala assim, não, realmente, nossa, sua vida tá difícil, viu? Realmente. Nossa. Não, a gente tem que dar ânimo para a pessoa. A gente tem que fazer o que Jesus, que nem aquele livro que fala, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Você falaria uma palavra de maldição para a pessoa? Você falaria uma palavra que, ao invés de fazer a pessoa ter ânimo, ela ficasse mais para baixo? Não. Jesus o quê? Faria ao contrário. Né? Então, devemos ser imitadores. A gente quer tanto imitar tal pessoa, né? Esses dias eu estava vendo no Instagram uma pessoa falando assim, eu queria ser que nem a Anitta, não sei o quê. Irmãos, temos que ser, a gente quer imitar tantas pessoas, tantos personagens, mas por que a gente não quer imitar Jesus? Temos que ser imitadores de Jesus. Jesus veio aqui e deu o exemplo dele. Temos que ser o exemplo na vida das pessoas. Assim nós vamos evangelizar dessa forma, com nossos comportamentos, bons comportamentos, né? Então, seja bênção, porque aí a pessoa vai falar assim, não, realmente, eu quero ser que nessa pessoa, abençoando outra vida, né? Outras vidas, falando palavras de ânimo. Eu quero ser assim. Eu coloquei assim, dê testemunhos de sua vida. Conta histórias reais da sua vida. Conta, né? Minha mãe, ela foi uma bênção na minha vida, porque assim, eu sou assim, cristã desde os meus 4 anos, né? Minha irmã não, minha irmã era desde bebê. Então, a minha mãe chegou um dia no quarto e falou assim, vocês querem receber Jesus? Aí eu e minha mãe queremos. Ela, então vamos orar. E a gente orou e a partir daquele momento eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tinha 4 anos de idade, né? Então ela foi uma bênção na minha vida. E em questão também porque assim, nesse sábado teve um congresso de ensino criança, né? E eu fui porque eu queria aprender mais, né, sobre como ensinar criança no tempo de hoje, né? Porque está muito difícil. E futuramente, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, eu vou ser mãe, né? Então eu tenho que aprender. Então eu fui para aprender, eu acompanhei minha tia, né, que é professora, e lá estava falando que devemos estimular, ter uma vida, ter um sobrenatural de Deus na vida das crianças. Então, quando a criança querer, mãe, eu quero isso, aí você fala, não tem como, fala assim, pede para Deus, exercita, faz ela exercitar a fé dela, né? A minha mãe fez isso comigo, quando eu era, não lembro que idade que eu tinha, se tinha 4, 5, eu tinha astigmatismo, né? E aí eu tinha que usar óculos para a vida toda. E o médico falou, você vai usar o óculos para a vida toda, né? E aí eu cheguei em casa e assim, eu sofria muito bullying quando eu era pequena. Eu era, nossa, sério. Eu falo pra minha mãe que eu não me acho bonita, né? Mas assim, quando eu era pequena, eu era muito feia, muito. Eu era aquela loirinha assim, parecendo uma tia feia, com óculos de Mônica, que minha mãe comprou, ela rodava aqui toda a orelha. E eu falava até pra minha mãe até hoje, eu falo, mãe, por que você comprou aquele óculos pra mim aqui que eu rodava, coisa feia? Ai, minha mãe, é pra não cair. E eu não brincava com as crianças, porque eu não podia por causa do óculos, eu não enxergava sem óculos. Aí eu ficava lá com as tias e olhando as crianças assim, tinha os moleques que chutavam minha perna, eu era mó bobinha, assim. Eu não falava nada. Eu chegava em casa e minha mãe, o que é essas pernas tudo roxas? Nada, mãe, nada, assim, né? Nossa, bestinha, né? E aí, eu sofria bullying, chamava de Bete a Feia, de Olivia Palito, porque era seca, parecia um pau, assim. E eu falava, mãe, eu não quero usar óculos, vou ficar mais feia ainda. Aí minha mãe, Nicole, pede pra Deus te curar. E assim, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei no quarto, eu ajoelhei, eu não lembro que oração que eu fiz, só sei que eu pedi pra Deus me curar. Aí depois, na próxima consulta, eu fui no médico, o médico ficou olhando. Mas peraí, ela não tem mais astigmatismo, né? Ela não tem. Aí a minha mãe falou assim, como assim? Ela não tem, eu tô vendo aqui, eu tô tentando ver o que aconteceu, se eu vi errado. Mas não, ela tinha, mas ela não tem mais. Eu fui curada para a glória do nome do Senhor Jesus.
Aí minha mãe contou pro meu pai, né? Meu pai não acreditou muito, né? Falou que o médico errou. Aí hoje eu conto para umas amigas minhas, elas não acreditam também, mas não importa. Importa o que aconteceu, né? Porque não vai mudar o fato de que Deus fez o milagre dele na minha vida. Então, a minha mãe fez isso. Então, quando vocês, mães, né, pais, tios, professores, estimula. Fala, pede para Deus, né, estimula ela a exercer a fé. E foi isso que minha mãe fez comigo. Então, ela foi bênção na minha vida, né? Ela foi bênção. E aqui eu coloquei assim, dê uma palavra de ânimo, fala que vai orar e mostra o que Deus quer, que o Deus que você serve. Porque eu tenho uma amiga minha, né, que na época do ensino médio, os pais dela estavam se separando, né? E aí ela pediu para mim, Nicole, ela contou, né, Nicole, meus pais estão querendo se separar. Aí eu olhei assim para ela e falei, eu vou orar por você, né? E aí ela é de outra religião, né? Eu falei assim, eu vou orar por você e o meu Deus, eu falei desse jeito, irmãos, eu não sei como, foi o Espírito Santo de Deus. Eu falei, o meu Deus vai restaurar o casamento dos seus pais. Ela ficou olhando assim para mim, eu falei, eu vou orar e vai acontecer. Aí eu orei. Aí na outra semana ela veio toda feliz, Nicole, meus pais estão se reconciliando, eles voltaram a morar na mesma casa. Eu falei, ô glória, né? Eu falei, tá vendo? Eu falei, esse é o meu Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Deus de milagres. Como diz a música, né? Então, eu mostrei, através da minha vida, eu fui bênção na vida da minha amiga. José foi bênção onde passou, na casa de Potifar, na prisão e, por fim, no palácio. Ele foi bênção, irmãos. Eu fico impressionado quando eu leio, né, a história de José. Ele foi bênção onde ele passou. Tudo que ele tocava prosperava. Né? Onde ele ia, o pessoal gostava dele porque ele era humilde, tinha um bom caráter, tinha um autocontrole, era um bênção na vida das pessoas, né? Então ele era bênção na casa de Potifar, depois na prisão e depois no palácio. E depois ele foi bênção para a nação, né? Porque ele ajuntou lá e evitou que o pessoal, né, o povo todo passasse fome. A bênção vem para você e alcança as pessoas em sua volta. Então, a bênção vem primeiro para você e depois vai transbordando na vida das pessoas à sua volta. No trabalho, declara bênçãos. Pede para Deus que suas mãos sejam bênção. Que tudo que você tocar prospere. Onde você andar seja local de bênção. Então, onde você andar, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, né, no ônibus, lá dentro, fala para Deus, abençoa esse pessoal, abençoa o motorista, declara palavras positivas, palavras de bênçãos, irmãos. Porque assim, a palavra tem poder, então se você ficar falando certas coisas, vai acontecer. Se você falar também coisas boas, vão acontecer. Se você falar coisas ruins, negativas, vão acontecer. E não é aquilo, irmãos, porque hoje em dia, né, tem uma história de, pensa tal coisa não sei quantas vezes e vai acontecer. Não é bem assim, né? Parece ter um pouco de simpatia esse negócio aí. Me cheira muito simpatia. Eu coloquei assim, precisamos cativar as pessoas e não afastar. Temos que despertar o desejo nas pessoas de ser como nós. Ter um bom caráter, como Cristo. Ter humildade como Cristo, ter domínio próprio como Cristo, ser bênção como Cristo. A Isa falou no domingo, quando ela pregou, né, que muitas das vezes só a nossa presença no local afeta as pessoas, e realmente, né, se nós tivermos uma presença pesada, vai impactar a vida das outras pessoas também. Se nós tivermos uma presença de paz, né, vai ter paz também no ambiente. Só assim teremos moral e exemplo para as pessoas seguirem Cristo. Então, só assim, com os bons comportamentos, né? Porque não adianta você, né, que nem a Ali fala, quem enviarei? Não adianta você ir, falar a palavra, mas ser mentiroso, que nem o pastor fala, ser safado, né? Ser malandro, né? Ser tudo isso, não adianta, a sua palavra é jogada ao vento, as pessoas não vão escutar. Não adianta você falar assim, ama o seu próximo, você não ama o seu próximo.
Não minta, você mente. A pessoa tá lá, você mente na cara dura. Não seja arrogante, você é arrogante. Qualquer coisinha que colocar na sua mão, agora eu posso, agora aconteço. Não é assim, não foi isso que Jesus nos chamou e não foi isso que Jesus, né, nos ensinou, né? Então, precisamos cativar as pessoas com nossos comportamentos. Precisamos cativar com a nossa humildade, com o nosso caráter. No trabalho, estavam... aqui eu coloquei assim. Que, assim, teve um dia no meu trabalho que eu estava lá lavando a minha marmita, né? Tinha acabado de comer. E aí tinha duas pessoas conversando. Ó, irmãos, se liga só nos papos, né? Os papos do pessoal de fora, né? Enfim, tem que ter muita paciência. Ela estava falando, uma falava assim, nossa, eu não acho que você, quando você, tipo, você tá namorando ou casada e você gosta de uma outra pessoa, sente atração, é traição. Aí eu só tava ouvindo, né? Aí a outra pessoa falou assim, é verdade. Eu acho que a gente tem que ser fiel a gente, né? Eu acho que a gente tem que ser fiel aos nossos sentimentos. Isso que é traição. Né? Se eu gostar da outra pessoa, eu posso. Aí, eu tava assim, eu não vou falar nada, pai, eu não vou falar nada. Mas sabe quando você tá querendo falar assim? Aí teve aí a outra pessoa falou assim, eu acho que a gente tem que ser fiel a nós, né? Isso que importa. Olha isso que importa. Né? Aquele né? O eu. A pessoa do meu lado, o próximo não importa, é só eu, só o que eu quero. Aí, irmãos, não deu uma. Eu virei e falei, como é que é? Falei, como é que é a história aí? Nicole, você não concorda que temos que ser fiel a nós e não a pessoa? A gente tem que ser fiel aos nossos sentimentos. Se a gente gosta, por que a gente vai sofrer? Se a gente sente atração, acha bonito, por que a gente vai ficar se prendendo? Aí eu falei assim, é o seguinte, nossa, irmãos, eu acho que ali, na verdade, eu acho não, tenho certeza que ali não foi eu. Não foi a Nicole, foi o Espírito Santo de Deus em mim. Porque eu falei coisas que eu nem lembro direito. E eu fui assim, falando na palavra. Falei assim, é o seguinte, o que a palavra de Deus diz? Que o coração é enganoso. Comecei a falar. Falei assim, teve uma que era católica, lá, que é católica, não sei. Eu falei assim, a senhora é tão católica e falando essas coisas? Presta atenção no que você está falando. Presta atenção, eu comecei a falar, eu nem lembro mais o que eu falei. Eu falei outros versículos lá, que eu nem lembrei que eu conseguia lembrar desse versículo. Eu falei, a palavra de Deus diz isso, vocês estão erradas, não é assim, não é bem assim. Eu até falei para minha mãe depois, eu falei, nossa. E depois eu falei assim, nossa, realmente, aquilo que o pessoal fala que não é a gente que faz, é Deus. Né? Às vezes muitas vezes a gente fala assim, o que eu vou falar, eu vou abrir minha boca, o que eu vou falar? Né? Como que vai ser? Não, é o Espírito de Deus em vocês, porque eu não lembro, irmãos. Tem coisas que eu falei que eu não lembro até hoje. E isso só prova que foi o Espírito Santo através da minha vida. O Espírito Santo que está dentro de mim se incomodou com aquela fala. E eu tinha que falar, né? Então, só assim que temos, com nossos comportamentos, com as nossas falas, com as nossas atitudes, só assim que vamos levar as pessoas para Cristo, né? Aqui já falei. Temos que levar as pessoas à nossa volta a viver o sobrenatural de Deus, para aí sim impactar a vida deles. Automaticamente não vão querer experimentar e viver nada além de Jesus. Então, através dos comportamentos, quando mostramos realmente quem é Jesus, né, com os bons comportamentos, com as nossas falas, realmente a gente mostra um Deus que elas querem servir. Né? Porque não adianta você mostrar o contrário e a pessoa fala assim, nossa, que Deus é esse que ela serve? Eu não quero. Né? Eu não quero isso para mim. Parece que eu que estou fora da igreja sou melhor que ela em algumas atitudes. Então, devemos mostrar quem é o verdadeiro Jesus, né? Que ele é assim. Então, irmãos, foi isso que eu vim falar aqui na frente. Espero que realmente tenha tocado no coração de vocês, porque essa palavra, quando eu comecei a escrever, impactou muito a minha vida. Né? Eu refleti muito, principalmente no autocontrole, né? Que muitas vezes de primeiro momento, a gente quer falar, quer brigar, mas não é bem assim. Eu ainda estou caminhando para eu ter autocontrole, porque muitas vezes é muito difícil. Para mim, né? Porque, não sei, né? Para assim, alguns é mais fácil. Porque, assim, ser humilde para mim é tranquilo, assim, né? Mas tem pessoas que algumas coisas pesam mais, né?
Então, o autocontrole, para mim, pesa muito mais. Né? Então, eu sempre estou orando para Deus, pedir para Deus autocontrole, porque é muito difícil. Às vezes a gente quer falar, quer esbravejar, mas não é bem assim. Né? O Espírito de Deus fala, não é bem assim, você não vai falar isso. Não deve falar isso. Então, realmente, que possamos evangelizar não só através da nossa fala, mas através dos nossos comportamentos. Porque aí sim, a pessoa vai falar, não, realmente, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ter esse Deus na minha vida. Eu quero. Então, irmãos, é isso. Eu sei que vai ter oração depois, mas desde a minha casa, Deus está tocando no meu coração para eu orar em questão disso, né? Rapidinho. Eu peço que os irmãos se levantam, por favor. Eu peço que vocês coloquem a mão no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigada, Pai, por o Senhor ter me usado aqui. Que realmente, Pai, isso possa entrar nas nossas mentes, Pai, no nosso coração. E o que tiver, Pai, que tiver que mudar em nosso coração, Pai, em nosso pensamento, que o Senhor possa mudar, Pai. Possa mudar, possa trazer-nos, Pai, um bom caráter, Pai, um caráter aprovado perante o Senhor. Ser humildes, Pai, que possamos realmente, Pai, deixar a arrogância, Pai, a prepotência de lado e ser humildes, Pai. Na onde a gente estiver, com quem estivermos, Pai. Qualquer coisa, Pai, que entregarmos na nossa mão, para que seja, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai, e não a nossa. Que o nosso eu, Pai, possa diminuir para que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai. Que possamos também ter autocontrole, Pai, porque o Senhor diz na palavra, Pai, para termos autocontrole, domínio próprio, Pai, que possamos se acalmar na hora da ira, Pai. Não esbravejar e ouvir, Pai, que possamos ouvir o Teu Espírito Santo, Pai. Ouvir não, Pai, endurecer o nosso coração. Que possamos, Pai, ser bênção onde a gente estiver, onde a gente passar, com quem a gente se relacionar. Que sejamos bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que possamos, Pai, proferir palavras de bênçãos, Pai, palavras positivas, Pai. Que possamos pensar em coisas boas que vêm do alto, Pai, não coisas terrenas, Pai. Porque o mundo, Pai, jaz no maligno, Pai. As pessoas estão falando besteiras aí fora, Pai. As pessoas estão falando mentiras, Pai. Que é mentira, Pai, do inimigo, mas o Senhor fala a verdade. O Senhor é água viva, Pai. O Senhor é palavra eterna. O Senhor é a verdade, Pai. O Senhor é água pura. Então, que essa água, Pai, possa inundar o nosso coração, Pai. Que possamos mudar realmente, Pai. Que possamos ter forças, Pai, para mudar. Porque é difícil, Deus. É difícil, porque a nossa carne quer uma coisa, o nosso espírito quer outra. Mas que possamos, Pai, dar ouvidos, Pai, ao Espírito do Senhor. Que possamos realmente, Pai, colocar nosso coração, Deus, perante o Senhor, para que Ele possa te obedecer, Deus, não obedecer o nosso eu, não obedecer, Pai, as pessoas aí do mundo, mas obedecer ao Senhor. Que possamos realmente, Pai, agradar ao Senhor, querer ter prazer de agradar ao Senhor ao invés do homem, Deus. É o que eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.